O enigma dos dados tortos romanos. Por que os romanos usavam dados assimétricos romanos? Os vestígios do Império Romano continuam a suscitar admiração e ainda há muito por descobrir. Os vestígios do Império Romano continuam a evocar admiração. Remanescentes dessa época foram amplamente documentados, embora exaustivamente estudados, ainda existem muitas questões em torno de muitos aspectos da vida cotidiana naqueles dias. Uma das mais curiosas é porque, principalmente no início do período imperial, os romanos usavam dados assimétricos. Quebra-cabeça 1. Formas assimétricas. O olho humano é capaz de distinguir a diferença de tamanho entre dois objetos, por exemplo, duas faixas ou bordas, quando a variação entre eles é de 5% ou mais. É o caso das arestas das formas assimétricas incluídas neste desafio e que por isso deverás saber distinguir quais não são quadradas. Hipóteses para todos os gostos. A propensão a usar essas peças cúbicas tortas únicas gerou várias hipóteses, embora historiadores e antropólogos tenham se estabelecido em três principais. 1. A hipótese cultural defende que o gosto pelo dado torto seria uma forma de tradição ou herança cultural dos tempos pré-romanos, uma forma de homenagear e recordar os povos que antecederam os romanos, seus antepassados. 2. A hipótese não intencional ou técnica afirma que a prevalência de dados assimétricos neste período seria consequência tanto das limitações impostas pelos materiais utilizados para sua fabricação, geralmente osso, madeira, metal ou argila, quanto da falta de habilidade ou prática dos artesãos. Esta explicação é difícil de sustentar porque, por um lado, essas limitações não se verificam noutras peças e objetos feitos com os mesmos materiais e, por outro, porque também existem dados simétricos da mesma época. 3. Finalmente, há a hipótese intencional ou probabilística, a mais amplamente aceita, que explica que a simetria não era apenas intencional e procurada, mas que tinha uma função específica, a de favorecer certas jogadas ou valores, especificamente o 6. Um aspecto importante nas práticas divinatórias baseadas no lançamento de dados e também no jogo de azar. Esse argumento é sustentado tanto por modelos matemáticos quanto por estudos probabilísticos experimentais que mostram que a configuração assimétrica favorece a probabilidade dos valores das faces com maior área superficial. Quanto maior a razão entre o maior eixo e os outros dois eixos iguais, mais provavelmente é. Quebra-cabeça 2. Romanos. Um dos problemas de lógica baseados em dados mais populares é conhecido como cursos polares caçam-focas, ou alternativamente pétalas em torno de rosas. Aqui apresentamos uma variante romana. O desafio é descobrir qual seria a resposta de um cidadão do Império Romano. Um novo estudo, uma nova abordagem. Um estudo recente oferece uma nova abordagem a essa predileção romana por dados assimétricos. Para validar a hipótese probabilística, os pesquisadores solicitaram que um grupo de voluntários desinformados sobre o objeto do experimento marcasse com pontos réplicas de dados romanos tortos, seguindo a configuração usual, já adotada na época romana, em que os valores dos lados opostos devem some 7, 1, 6, 3, 4, 2, 5. Como os voluntários não tinham incentivo ou pré-condicionamento para favorecer um ou outro número, os autores do estudo esperavam que a rotulagem fosse, em média, aleatória. Para sua surpresa, eles descobriram que os voluntários preferiam colocar o número 6 no lado maior, replicando o padrão romano. Quando perguntado por que, a resposta foi tão lógica quanto surpreendente: é mais fácil pintar o maior número de pontos no lado com maior área de superfície. Quebra-cabeça 3, 5 dados romanos. E agora qual seria a solução de um romano para essas jogadas de dados de 5 em 5? Soluções. Quebra-cabeça 1, as formas assimétricas são as coloridas em vermelho. Quebra-cabeça 2. Igual a 10. O resultado é o total de um número de romanos incluídos em cada dado. Quebra-cabeça 3. Igual a 0. Como sugere o nome do desafio, 5 dados romanos, a solução agora reflete o número de VS, o número romano 5, incluídos em cada lançamento.